Olá, eu sou Raul Nogueira, estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal Marketing, o canal da comunicação brasileira. Inicialmente vamos dar um giro no mercado, apresentando algumas das notícias que estão no portal Grandes Nomes da Propaganda e onde você pode ir buscar o complemento de cada uma delas. Além, óbvio, de muitas outras sobre publicidade e marketing e propaganda. Teremos também a presença de Vanessa Torres, direto de Vitória, e de Kelly Dores, nos dando a próxima edição do jornal Propmark. Vamos às notícias? A Academia Brasileira de Eventos e Turismo reuniu importantes personalidades em cerimônia que celebrou o 19º aniversário da entidade e a posse de dois novos acadêmicos, Antônio Isidoro Filho e Juan Pablo de Vera. O Clube de Criação do Rio de Janeiro, com apoio da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, acaba de lançar o Clube de Criação Rio de Janeiro Lab. O Mercado Livre lança a primeira edição de Meli Trends Brasil, publicação que evidencia como os hábitos de consumo refletem os interesses dos usuários da plataforma, como seus executivos podem multiplicar a força da sua marca. Este é o novo jogo do mercado, empresas feitas de pessoas. Olá, eu sou Vanessa Torres e eu falo da linda cidade de Vitória, do abençoado estado do Espírito Santo. Vem comigo para mais um Giro ES. Hoje a gente vai começar cumprindo uma promessa que foi feita no nosso último encontro. Eu falei para vocês sobre o lançamento do livro Uau, do Marcelo Braga, que aconteceu no dia 12 de fevereiro na Livraria da Travessa, em São Paulo. Nesta semana foi a vez dos capixabas também terem oportunidade de pegar o seu livro autografado. É claro que eu fui lá buscar o meu, mas não só o meu, como também um exemplar especialmente autografado para o nosso grande Raul Nogueira. Tá aí, gente. Não percam a oportunidade de ver esse livro e vamos fazer do Brasil um país uau! A gente sabe que todo lugar de praia costuma ter um grande carnaval, né? E aqui nas praias mais conhecidas do Espírito Santo não é diferente. Mas tem um movimento novo acontecendo, que é a valorização e o crescimento do carnaval dentro da Grande Vitória, o carnaval de rua. E tem tido um grande impulso, inclusive da Prefeitura de Vitória, e está atraindo cada vez mais turistas. E neste impulso, desse movimento de valorização do turismo no estado do Espírito Santo, a Prosper desenvolveu para o Sebrae ES uma campanha justamente falando disso, de valorizar o que está acontecendo aqui e os negócios que são impulsionados pelo carnaval. Outro movimento também muito importante que aconteceu nesta semana foi uma iniciativa da Associação Empresarial de Guarapari, que provavelmente é a nossa praia mais famosa no Brasil todo, principalmente pelos nossos amigos mineiros. Foi assinado um termo de cooperação de desenvolvimento econômico e turístico entre a Associação Empresarial de Guarapari e a Associação Empresarial do Balneário de Camboriú. O pessoal de Camboriú está trazendo para cá essa experiência de valorização do local e principalmente de tirar essa cara de um turismo sazonal em Guarapari. E falando da maior festa do nosso país, que é o Carnaval, ele também traz muita alegria e, além disso, traz também uma combinação bem perigosa de riscos, inclusive os riscos nas estradas. A A4 Comunicação desenvolveu então uma campanha para o Detran ES, que é um tema recorrente, né, gente? Todo ano a gente precisa falar sobre isso, sobre os cuidados nas estradas, mas esse ano eles trabalharam um mote, um apelo que realmente eu achei bastante especial e acho que esse vídeo merece cada segundo da tua atenção. A vida passa tão rápido. Pra que acelerar ainda mais? E perder momentos que não voltam. O excesso de velocidade é uma das principais causas de morte no trânsito. Correr demais
pode fazer o tempo parar. Para sempre. No trânsito, a pressa é inimiga da vida. Seja consciente. Detran, Governo do Espírito Santo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Então, se você também acha que a vida está passando rápido demais, vamos aproveitar para valorizar as coisas mais importantes da vida, ter cuidado no trânsito e fazer desse Brasil um país maravilhoso, de sucesso, não só de festa, mas também de muito trabalho. Tchau! Olá, tudo bem? Estou aqui para compartilhar os principais destaques da edição impressa do PropMark de 24 de fevereiro. O jornal traz um especial sobre Retail Media, que é a publicidade exibida em telas digitais do varejo, marketplace e canais proprietários. A mídia de varejo cresce rapidamente no mundo todo e no Brasil não é diferente. Nesta edição, Fabiana Manfredi, CEO da Impulso, fala também sobre a estratégia de Retail Media da RD Saúde, dona das marcas Raia e Drogasil, que possui mais de 7.000 telas em farmácias espalhadas por todo o país. Acompanhe também as notícias do mercado no nosso site propmark.com.br. No quadro Propagandas Históricas, vamos voltar muitos anos. 1991, quando Pacalolo lançou a campanha De Bem com a Vida, apresentando a sua linha infantil. Você vai gostar do carinho e do movimento das crianças. Vamos ao comercial de Pacalolo? Pacalolo Baby, os baixinhos de bem com a vida. Agora temos a presença de Antônio Lino, CEO da Viramundo Consultoria e Gestão, que vai falar sobre o porquê das pequenas e médias empresas quebram no primeiro ano. Vamos acompanhar Antônio Lino. Tudo bem, pessoal? Hoje no Gestão da Gestão nós vamos falar sobre quebra de empresas, né? Esse é um assunto que eu tenho colocado em palestras, já no meu primeiro livro de 2011 eu citei bastante isso. O Sebrae de novo fez uma nova, não sei se foi o Sebrae, mas saiu agora no mês passado, mais uma pesquisa, e os índices de quebra das empresas no primeiro, segundo e terceiro ano é muito grande. E por incrível que pareça, os motivos são sempre os mesmos, né? Um dos grandes fatores aí é os 3 ou 4 principais. Uma é a divergência entre sócios, que acaba gerando essa complicação no dia a dia da empresa, acaba quebrando ou desaparecendo, enfim. E o outro, que é o principal que me chama a atenção, é a falta de gestão, né? Não é só gestão financeira, mas gestão do dia a dia, o zelo com o cliente, enfim, tem uma série de coisas. Mas no ponto de gestão, que é um assunto que me chama a atenção e que é o que eu tenho um certo conhecimento, é visível quando eu faço consultorias, o total desconhecimento das empresas, de algumas empresas, evidentemente, do dia a dia. Então, é sempre relegado a um segundo plano esse item de gestão. E é fundamental que as pessoas tenham, os sócios principalmente, cuide disso, né? Você tem que estar todo dia atento à finança, a cash flow, ao orçamento, ao tratamento com o cliente. Então, são situações que você não precisa gastar todo o tempo falando de gestão na empresa, mas pelo menos uma vez por semana, uma reunião com o time principal, não mais para discutir o cliente ou a operação da agência no dia a dia, burocracia, mas falar sobre o futuro da empresa, como é que estão indo as coisas, rentabilidade, se os orçamentos, se as provisões que estão sendo feitas estão dentro do que ficou combinado no início do ano, no final do ano anterior. Então são pontos que eu imagino que se os sócios gastarem 1 hora por semana
como a equipe, não é todo mundo, são os principais dirigentes, você já consegue ter um olhar mais tranquilo, né? Nessa hora o financeiro pode ajudar bastante. O que não pode é fazer, por exemplo, eu participo de alguém me contrata, e são 3 sócios, na verdade quem vai discutir comigo é um só. Então você já mostra que há um desinteresse nesse ponto do que é a gestão, né? E aí quando quebra, descobre, poxa, eu devia ter pensado melhor sobre isso, podia ter investido mais nisso. Então o investimento para mim nesse caso, eu acho que é tempo, basta você ter realmente um pouco mais de atenção a isso e ter isso como foco. Eu preciso ter uma empresa bem gerida, não só no aspecto financeiro, como tributário, como relação com o cliente, relação com as pessoas, principalmente com as equipes. E isso pode ajudar bastante esse cuidado, né? Os outros assuntos que o Sebrae fala, que é falta de políticas de apoio, problema de inflação, isso é antigo, 50 anos que é assim, não vai mudar. Então, mais um motivo para os empresários se preocuparem de criar um mecanismo de gestão que possa superar tudo isso sem trazer uma consequência depois, que é uma empresa, depois de 2, 3 anos, depois de tanto investimento, você perder tudo que foi investido, né? Isso tem um custo realmente muito alto, emocional, financeiro, para o futuro. Tá bom? Um abraço a todos. Chegou o nosso momento de comerciais destaques da semana. Ou seja, aqueles que nossa equipe escolheu para representar os comerciais apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana. Vamos acompanhar? A Cicatricure lança a campanha Viver nas Sombras, convidando consumidores a deixar o medo de manchas e rugas ocasionadas pela exposição solar. Você já não precisa viver nas sombras para evitar manchas solares. Cicatricure FPS 50. Alta proteção solar com ácido hialurônico e procolágeno. Ajuda a prevenir rugas e manchas solares ao mesmo tempo. E ainda tem um toque de cor. Agora sim, siga o caminho do sol sem se preocupar com as manchas solares. Cicatricure Regeneração. Em um mundo cada vez mais voltado para a juventude, Nutrim Senior, complemento alimentar de adultos 50+, lança a campanha Eu Me Vejo Pró-Idade. Para você, eu posso parecer invisível. Mas sabe como eu me vejo? Eu me vejo confiante. Eu me vejo conectada. Eu me vejo disposta. Eu me vejo inspirada. Eu me vejo cada vez mais pró-idade. Nutrim Senior tem proteínas, vitaminas e minerais para você viver a sua idade do seu jeito, com mais energia, imunidade, ossos e músculos fortes. E agora, como você me vê? Escolha ser pró-idade com Nutrim Senior da Nestlé. Quali lança mais uma fase de sua campanha de sustentabilidade com Rebeca Andrade, agora cantando um jingle sobre reciclagem. 100% de amor, todo pote tem seu valor. Reciclado com muito amor, e o nosso mundo tem mais cor. 100% de sabor, nosso mundo em harmonia. Reciclando a cada dia, churu, chuchuru. 100% de amor, todo pote tem seu valor. Reciclado com muito amor, churu, chuchuru, chuquali. Nossa entrevista de hoje é com uma capacidade invejável em marketing. Acompanhe esta conversa com Madia. Planejamento estratégico, marketing, branding, tudo em um só lugar. Madia Mundo Marketing. E a satisfação imensa de receber o amigo e professor Francisco Madia. Muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Muito bom voltar aqui, Raul. Uma alegria estar aqui no seu cantinho, né, de sempre, né, ajudando a construir, melhorar e aprimorar cada vez mais
os processos de marketing e brand de excepcional qualidade. Meu amigo, você tem história, todos nós sabemos, não é? Você passou como CMO de várias empresas, pelo menos umas 7. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra marketing, não é? A minha trajetória é por um caminho completamente diferente. Eu morava em Bauru. Quando eu tinha 12 anos, um dia eu fui fazer uma peneira no Baquinho. E aí eu comecei a jogar no Baquinho no infantil. Eu jogava com o Zoca. O Zoca era o irmão do Dico. O Dico era o Pelé. Então, durante um ano, eu treinava no infantil, o Pelé jogava no juvenil, eu jogava no meio do campo e eu marcava o Pelé. Foi aí que eu desisti de jogar futebol, porque eu caí tantas vezes no campo que... Então, talvez aí tivesse a minha primeira indicação do que eu não deveria fazer na minha vida, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro treino, o Valdemar de Brito, que era o técnico, falou para mim no primeiro dia: como é seu nome? Eu falei: Chico, né? Que posição você joga? Ele falou. Eu falei: não sei, qualquer uma. Ele falou: não existe isso no mundo, você tem que definir o que você quer fazer na vida, né? Leva isso como lição. Naquele primeiro dia eu não treinei, no segundo dia eu voltei, falei que jogava no meio do campo e foi minha desgraça, porque eu passei a marcar o Pelé nos treinos, ele jogava no juvenil e aí me ferrei. A gente veio para São Paulo, fui fazer colégio de aplicação. No colégio de aplicação tinha testes vocacionais. Nos testes vocacionais deu que eu deveria fazer arquitetura, teatro e direito. Eu não queria fazer arquitetura, fiz vestibular para direito, para teatro, entrei na São Francisco, entrei na Escola de Arte Dramática e trabalhava na Caixa Econômica Federal. Então minha vida era uma maluquice, eu ia de manhã correndo para São Francisco, de terno e gravata, naquela época tinha de terno e gravata. Trabalhava na Caixa Econômica Federal, na agência do Vale do Anhangabaú e saía correndo à noite para ir na Escola de Arte Dramática, no Parque Dom Pedro. No segundo ano, os tempos não batiam, né? Para a felicidade do teatro, que perdeu provavelmente um ator medíocre, né? E eu terminei direito. E quando eu estava terminando o meu curso de direito, cheguei à conclusão que uma coisa eu sabia que eu não queria fazer, ser advogado. E aí, uma noite eu tive que chamar meus pais para contar isso para eles. E eu falei que eu não ia ser advogado. Minha mãe ficou muito triste, ela começou a chorar, falou: nem o diploma você vai pegar, né? Eu falei: não, o diploma eu vou buscar, mas eu não quero ser advogado. E o que você vai fazer? Eu falei: não tenha mais pálida ideia. E aí que nasce o papo que a gente teve anteriormente, né? Se a gente nasce de propósito, a gente nasce sem querer, né? Eu acho que a gente nasce sem querer, né? Eu acho que quando a gente é até moleque, de vez em quando os pais dão muita bronca na gente, né? E de repente você fala: não pedi para nascer. E é verdade, você não pediu para nascer, você nasceu, te colocaram no mundo. Então você nasce sem querer, até que um dia passa uma luz na tua frente, tudo que você tem que fazer é estar acordado e perceber essa luz, né? Então, quando eu contei isso para minha mãe passou a recortar anúncios do Estadão de emprego, no tempo que o Estadão tinha 4 cadernos de emprego. E ela recortou um dia 3, 4 anúncios, colocou embaixo do meu travesseiro. Quando eu fui pegar o pijama, estava lá e o primeiro anúncio estava escrito marketing. E era uma luz, setembro de 1966, e nunca mais fiz outra coisa na minha vida, não é? Então, a partir daquele momento, a partir que eu consegui ler naquela leitura um sinal, uma indicação, e fui em frente, eu acabei encontrando o meu caminho. E eu estou há 54 anos trabalhando com marketing permanentemente. Meu amigo, marketing é uma palavra que nos leva à magia. Todo mercado sabe bem disso daí. Mas eu gostaria que você explicasse, comentasse quem é o pai ou o criador do marketing moderno. Quem é esta pessoa? É legal você perguntar isso, porque o que você ouve de maluquice, de bobagem, não de maldade, mas as pessoas não sabem mesmo, elas não foram a fundo, ou eventualmente não viveram isso, né? O marketing nasce com um austríaco, né? Ele morava em Viena. Um dia começa o movimento nazista e ele resolve se mandar de Viena, ele vai para a Inglaterra, procura emprego, ele vai trabalhar num banco na área de análise de crédito, ele fazia parte de um comitê de crédito. Então toda semana tinha reunião para ver se dava crédito para as empresas ou não. Os outros analistas levavam planilhas, cálculos, e ele não levava nada, ia lá para a reunião. E aí falava: empresa tal, dá crédito, dá crédito, dá crédito. E chegavam para ele chamava Peter Drucker. Peter, você dá crédito? Ele falava: olha, eu não trouxe nenhum número nem nada, mas eu fui visitar a empresa, eu conversei com o empresário. Eu entendi qual é a razão de ser da empresa dele, qual a missão, visão, compromisso, sentido do negócio dele, não é? E pelo que ele me disse, eu dou crédito para ele, né? Ele foi um fracasso como analista de crédito, mas ele começou a escrever artigos e muito rapidamente ele se tornou o cronista preferido dos empresários da Europa e dos Estados Unidos. Um dia toca, não era o telefone, era alguma outra forma de comunicação, convidando o Peter Drucker para ir conhecer a obra monumental que o Alfredo Sloan Jr. tinha feito na General Motors. Nós estamos falando de 1943 e 1944.
Ele aceita o convite, vai para os Estados Unidos, se muda para lá, fica 2 anos dentro da General Motors. A General Motors era uma empresa que estava quebrando. O Fordinho Preto dominava o mundo naquele momento, dominava os Estados Unidos. O Alfredo Zilon Jr. chega na General Motors, era um funcionário de uma subsidiária, vai conversar com os proprietários do Fordinho Preto e perguntava para todos no final da entrevista: por que você comprou o Fordinho Preto? Eles diziam: porque não tem outra alternativa. Ele voltou para a GM, quebrou a GM, dividiu a GM em 5 divisões, cada uma voltada para uma tribo específica de consumidores. E ali, naquele momento, nasce o marketing. Ele convida o Peter Drucker para conhecer o trabalho dele. O Peter Drucker internaliza 2 anos dentro da GM, sai da GM, aprende o que era uma empresa voltada para o mercado, e em 1954 Drucker escreve um livro que se chama Prática de Administração de Empresas. 1954 nasce o marketing, por isso que o marketing completou no ano passado 70 anos. Bom, marketing nos leva a planejamento, porque hoje 80% aproximadamente do planejamento fracassa. É ferrado falar sobre isso, né? Eu até fico meio constrangido, porque de repente algumas pessoas vão ficar incomodadas, mas é a realidade, né? Há 500 anos atrás, um cara chamado Gutenberg inventou uma maquininha que se chamava prensa, né? O tsunami que ele provocou naquela sociedade é infinitamente maior do que a gente tem hoje. O que ele não tinha? Ele era analógico. Ele não tinha velocidade, coisa que acontece no fenômeno de hoje, na internet. O digital tem velocidade, tem um fator tempo, coisa que não acontecia, né? Mas de qualquer maneira, com a maquininha do Gutenberg, 500 anos atrás, a Igreja Católica tinha 10 mil monges copistas só na Europa. Em 2 anos, todos perderam o emprego. Gutenberg, com a maquininha dele, com a impressão, com a possibilidade de você mudar completamente a forma de comunicação, mudou a história da humanidade. A gente vive isso simultaneamente, um fato semelhante exatamente nesse momento do mundo. Isso começa quando? Começa em 1969, quando 3 japoneses vão visitar a Intel e pedem para falar com Gordon Moore, que era o todo-poderoso da Intel. Eles falam: Gordon, nós vivemos um constrangimento muito grande porque a gente tem uma maquininha de imprimir que não tem memória. As pessoas fazem o cálculo, mas tem que ficar com um lápis, uma caneta e um papel na mão, fazendo as contas, pega o resultado, coloca na máquina, faz a conta. Não dá para você fazer uma pecinha para resolver isso? E a Intel fez o microchip 4004. E no dia que foi feita a entrega, o presidente da Intel falou o seguinte para os japoneses: essa pecinha vai dobrar de capacidade a cada 18 meses e ter seu preço reduzido pela metade. Errou bizonhamente. 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 dia, 1 minuto, 1 segundo, não tem limite para acelerar de velocidade e para despencar de preço. Então, fundamentalmente, é isso que nós estamos vivendo hoje. Isso provocou o quê? O chamado tsunami tecnológico. Mudou totalmente a base de todos os negócios, de toda a empresa, do mundo, da natureza, da vida. E a gente aprendeu a fazer planejamento com a nossa cabeça voltada para trás, olhando no retrovisor. E a maioria das pessoas continuam fazendo planejamento, não vai dar certo, não vai funcionar, porque tem uma ruptura no mundo, né? Esse tsunami provocou uma ruptura. E se você for fazer planejamento olhando para trás, você está ferrado. Todo planejamento tem que ser feito hoje, olhando para o futuro, olhando pelo para-brisa. Primeiro você define o teu ponto futuro, a posição que você quer chegar, e você constrói um caminho de frente para trás até o presente, e aí tuas chances de ter sucesso são muito grandes. Se você continuar fazendo o planejamento do jeito que se fez até ontem, você está ferrado. E é o que está acontecendo. A maioria das empresas não tem perspectiva nenhuma. Elas estão fazendo o planejamento que as vai levar para o desaparecimento, para o fim, enfim. É isso aí. Meu amigo Madia, com a tua experiência, qual livro você indicaria para quem está iniciando ou pretende conhecer um pouco mais do marketing? Eu vou ter que indicar um livro meu. Você desculpa, Raul, você perguntou, mas quando chegou em 2004, quando eu cheguei à conclusão que realmente existia um novo mundo em processo de construção, eu procurei reunir todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado e traduzir tudo isso naquilo que eu denominei de os 50 mandamentos do marketing. É o que todas as pessoas têm que saber e como elas têm que se comportar quando elas fazem um planejamento daqui para frente, quando elas olham para frente. Esse livro, circunstancialmente, por felicidade, por competência mesmo, é até hoje o único livro de negócios do Brasil que ganhou o Prêmio Jabuti, o melhor livro do ano. Então é um livro, independente de eu ter escrito, é um livro maravilhoso, é um livro absolutamente atual. Por quê?
Porque já está na 3ª ou 4ª edição e a cada edição que a gente faz, a gente dá uma atualizada radical, porque você tem que fazer atualizações radicais, porque o mundo não para de mudar. Né? É isso aí. Então, a minha recomendação é os 50 mandamentos do marketing. Meu amigo, Madea Marketing School, estamos voltando com ela? Sim, Raul. Depois de uma pausa de 5 anos, de um pit stop absolutamente proposital, a gente está voltando neste ano com a Madea Marketing School. Por que a gente parou? Porque há 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, ficou bastante claro para nós que o chamado ensino presencial tinha chegado ao fim, que ele não tinha mais perspectiva nenhuma. Que a gente tinha que rever totalmente a nossa forma de encarar o ensino, de levar adiante as nossas práticas e se preparar para ter um ensino totalmente à distância, qualificado para as coisas que estavam acontecendo no mundo e para as novas realidades. E é isso que a gente fez. Qual é o grande diferencial da Madea Marketing School? Aliás, são 2. O primeiro é o fato de que ela é craft. Ela nasceu totalmente da prática. Tudo que a gente ensina para os nossos alunos foi o que eu desenvolvi e aprendi com todas as minhas equipes que eu tive nos últimos 54 anos, não é? E a segunda é que ela não se resume a ensinar, ela tem um compromisso de teaching, de learning e de mentoring full time para o resto da vida, enquanto a gente existir, enquanto os nossos alunos existirem. Não existe um único dia, para não dizer uma única semana, mas um único dia mesmo, que todos os nossos alunos que passaram pela nossa escola não recebam algum tipo de informação, de orientação e de atualização nossa. Se eles vão ver ou não, é problema deles. Mas o nosso compromisso, que a gente assumiu lá atrás, a gente continua honrando até hoje. Muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Com certeza é uma honra para todos nós. Tenho certeza que é de grande importância para quem está nos acompanhando. Olha, eu acho que nós vamos conversar muitas outras vezes. Muito obrigado. Legal, mesmo. Uma honra minha. Muito obrigado, Raul. Estou à sua disposição sempre. Até a próxima. Até a próxima. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!